4 Macabeus, parte 3, capítulo 13. Então, como 7 irmãos haviam desprezado os sofrimentos até a morte, todos devem concordar que a razão piedosa é soberana sobre as emoções. Pois se eles tivessem sido escravos de suas emoções e comido os alimentos impuros, poderíamos dizer que eles teriam sido conquistados por tais emoções. Mas, de fato, tal não ocorreu. Ao invés disso, através da razão que é louvada perante a Deus, eles prevaleceram sobre suas emoções. A supremacia da mente sobre elas não pode ser ignorada, pois os irmãos dominaram ambas as emoções e as dores. Então, como pode alguém fracassar em admitir a soberania do reto raciocínio sobre as emoções naqueles que não foram afugendados pelas ardentes agonias? Pois, assim como as dores que se projetam sobre os portos detêm as ondas ameaçadoras e deixam tudo calmo para os navegantes que adentram o lago interno, assim, a reta razão dos jovens, com suas 7 torres, ao fortalecer o porto da religião, conquistou a tempestade das emoções. Pois constituíram um coral sacro da religião e encorajaram uns aos outros, dizendo: Irmãos, que morramos como irmãos pela causa da lei, e imitemos aos 3 jovens na Assíria que desprezaram a mesma provação na fornalha. Que não sejamos cobardes ao demonstrar nossa religiosidade. Enquanto um disse coragem, irmão, outro disse suporte dignamente. E ainda outros trouxe à memória, lembre-se de onde vieram e do pai e da mãe do qual Isaque teria se submetido ao sacrifício por causa da religião. Cada um deles, e todos juntos, ao se entreolharem alegres e destemidos, disseram que em nossos corações nos consagremos a Deus, que nos deu nossas vidas e usemos aos nossos corpos como baluartes da lei. Não temamos ao que pensa estar nos matando, pois grande é a luta da alma e o perigo do tormento eterno à espreita dos que transgredem ao mandamento de Deus. Portanto, revistamo-nos com a armadura da autodomínio, que é a razão divina. Pois, se morrermos, Abraão, Isaque e Jacó nos receberão, e todos os pais nos elogiarão. Os que foram deixados para trás disseram a cada um dos irmãos que estavam sendo arrastados embora: Não vos envergonhe, irmão, nem traia aos irmãos que morreram antes de nós. Vocês não são ignorantes dos afetos da fraternidade, que a divina e onisciente providência nos transmitiu através dos pais aos seus descendentes e que foi implantado no ventre da mãe. Lá, cada um dos irmãos habitou pela mesma duração de tempo e foi moldado pelo mesmo período de tempo. E ao crescer do mesmo sangue e através da mesma vida, eles foram trazidos à luz do dia. Quando eles nasceram, após um igual período de gestação, eles beberam leite das mesmas fontes. Para tais abraços são nutridos as almas que amam ao amor fraternal. E eles se fortaleceram com tais cuidados comuns e companheirismo diário. E de ambas a educação geral, a nossa disciplina na lei de Deus. Portanto, quando a afinidade e o afeto fraternal assim se estabelecerem, os irmãos se tornarão ainda mais solidários uns com os outros. Como eles haviam sido educados pela mesma lei, treinados nas mesmas virtudes e criados na vida justa, eles amaram uns aos outros ainda mais. Um zelo comum pela nobreza expandiu a boa vontade e a harmonia de uns para com os outros, porque, com a ajuda da religião, eles se tornaram seu amor fraterno mais ardoroso. Mas, embora a natureza, o companheirismo e os hábitos virtuosos aumentaram, os afetos da fraternidade foram deixados, suportaram por fato da religião, enquanto assistia seus irmãos sendo maltratados e torturados até a morte. Capítulo 14. Além do mais, eles os encorajaram a enfrentar a tortura de forma que eles não apenas desprezaram suas agonias, mas também dominaram as emoções do amor fraterno. Ó razão mais real que reis e mais livres que os livres! Ó sagrada e harmoniosa concórdia dos 7 irmãos por causa da religião!
Nenhum dos 7 jovens se acovardou ou recuou diante da morte, mas todos eles, como se já estivessem percorrendo o trajeto rumo à imortalidade, se apressaram pelas torturas até a morte. Assim como as mãos e os pés se moveram em harmonia com a orientação da mente, também estes jovens, como se movidos por um espírito imortal de devoção, concordaram em prosseguir para a própria morte por causa dela mesma. Ó Santíssimo Sete Irmãos em harmonia, pois assim como os 7 dias da criação dançam e cantam em volta da religião, também estes jovens em coro rodearam ao cético temor as torturas e o dissolveram. Mesmo agora, nós mesmos sentimos calafrios ao ouvir as tribulações destes jovens. Eles não apenas viveram o que estava acontecendo, sim, não apenas diretamente ouviram as ameaças proferidas, mas também, pacientemente, suportaram os sofrimentos, e isto em agonias no fogo. O que poderia ser mais excruciante e doloroso do que isto? Pois o poder do fogo é intenso e ligeiro, e consumiu os seus corpos rapidamente. Não pense ser algo tão incrível que a razão plenamente comandou estes homens em suas torturas, pois a mente da mulher desprezou a agonia ainda mais diversas, pois a mãe dos 7 jovens suportou os tormentos de cada um de seus filhos. Observe a complexidade do amor de uma mãe por seus filhos, que atrai tudo à sua emoção sentida em suas regiões mais profundas. Até mesmo os animais irracionais, assim como os humanos, sentem afeto e amor parental para com a prole. Por exemplo, entre os pássaros, aqueles que são mansos protegem suas crias se aninhando nos tetos das casas. E outros se aninham em fendas íngremes, em buracos e nas copas das árvores. Incubam seus filhos e afunguentam o intruso. Se não forem capazes de manter afastado, fazem o que pode para ajudar os seus filhotes, voando em círculos em torno dele na angústia do amor, os alertando com seus próprios chamados. E por que é necessário demonstrar compaixão pelas crianças pelo exemplo dos animais irracionais? Já que mesmo as abelhas, ao construírem seus favos, se defendem contra intrusos como se fossem lanças de ferro a picar quem se aproxime da colmeia, e a defendendo até mesmo com a própria morte? Mas a compaixão pelos filhos não dominou a mãe dos jovens. Ela teve o mesmo pensamento que Abraão. Capítulo 15. Ó razão dos filhos, tirana sobre as emoções. Ó religião mais desejável, a mãe que seus filhos. 2 caminhos se abriram diante desta mãe, o da religião e o da preservação de seus filhos por um certo tempo, como havia prometido o tirano. Ela amou mais a religião, que os preserva para a vida eterna de acordo com a promessa de Deus. De que maneira posso expressar os sentimentos dos pais que amam a seus filhos? Nós estampamos no caráter de uma criancinha uma aparência maravilhosa, tanto em sua mente como em sua forma. Isto é especialmente verdadeiro no caso das mães, que, devido às suas dores de parto, amam a seus filhos mais profundamente que os pais. Considerando que as mães são o sexo mais frágil e que dão à luz a muitos, elas são mais dedicadas a seus filhos. A mãe dos 7 jovens, mais que qualquer outra mãe, amou a seus filhos. Em 7 gerações, ela implantou em si um amor carinhoso por eles. E por causa das muitas dores que suportou com cada um deles, ela tinha apego por eles. Mas por ter o amor a Deus, ela desprezou a segurança temporária de seus filhos. E não só isso, mas também pela nobreza de seus filhos e por sua pronta obediência à lei, ela sentiu uma forte ternura por eles. Pois eles eram justos e comedidos, corajosos e magnânimos, e amavam a seus irmãos e a sua mãe, ao ponto de obedecê-la até a morte, ao cumprir as ordenanças. Todavia, embora tantos fatores levaram a mãe a sofrer por amor dos seus filhos, no caso de nenhum deles as torturas foram fortes ao ponto de desvirtuar sua razão. Ao contrário, a mãe os incentivou a prosseguir, a cada um individualmente e a todos em conjunto, rumo à morte por causa da religião. Ó sagrada natureza e afeto do amor parental, anseio dos pais pelos filhos, acalento e sofrimento, e dômito das mães. Esta mãe, que os viu torturados e queimados, um a um, por causa da religião, não mudou sua postura. Ela observou a carne de seus filhos ser consumida pelo fogo,
seus dedos das mãos e dos pés espalhados pelo chão, e as carnes das cabeças expostas como máscaras até o queixo. Ó mãe, agora posta à prova por dores ainda mais amargas que as dores de parto que sofreu por eles. Ó mulher que sozinha deu à luz e tão plena devoção. Quando o primogênito soltou seu último suspiro, você não se desviou. Nem quando o segundo, atormentado, te olhou lastimoso, nem quando o terceiro expirou, nem chorou quando olhou nos olhos de cada um em suas torturas e a coragem fitar as mesmas agonias, e viu em suas narinas os sinais da aproximação da morte. Quando você viu a carne dos filhos queimando sobre as carnes de outros filhos, mãos decepadas sobre outras mãos, cabeças escalpadas sobre outras cabeças, e cadáveres caídos sobre outros cadáveres, e quando viu o lugar lotado com os espectadores das torturas, você não derramou lágrimas. Nem as melodias das sereias e nem as canções dos cisnes atraem a atenção dos que ouvem como fizeram as vozes dos filhos torturados a chamar por sua mãe. Quão grandes e quantos tormentos a mãe então sofreu, enquanto seus filhos eram torturados na roda com os ferros quentes. Mas a razão piedosa, ao dar a seu coração a coragem de um homem em meio às suas próprias emoções, a fortaleceu para que desprezasse o amor temporal por seus filhos. Embora ela tenha testemunhado a destruição de 7 filhos e os vários engenhosos flagelos, esta nobre mãe desconsiderou a tudo isso devido à sua fé em Deus. Pois como se na câmara do conselho de sua própria alma ela viesse poderosos advogados, a natureza, a família, o amor materno e os suplícios de seus filhos. Esta mãe segurou 2 cédulas, uma que trazia a morte e a outra que libertaria seus filhos. Ela não aprovou a libertação que preservaria seus 7 filhos por algum tempo, mas como filha do fiel Abraão, ela se lembrou de sua bravura. Ó mãe da nação vindicante da lei e campeã da religião, que levou o troféu do desafio em seu coração. Ó mais nobre que os varões na imperturbabilidade e mais viril que os homens na perseverança. Assim como a arca de Noé, a carregar o mundo no dilúvio universal, firmemente resistiu às ondas. Também você, ó guardiã da lei, oprimida por todos os lados pelo dilúvio de suas emoções e por ventos violentos, a tortura de seus filhos resistiu com nobreza e suportou as turbulentas tempestades que assolam a religião. Capítulo 16. Se então, uma mulher idosa, mãe de 7 filhos, suportou ver seus filhos serem torturados até a morte, devemos admitir que a razão piedosa é soberana sobre as emoções. Assim eu demonstrei não só que os homens governam sobre as emoções, mas também que uma mulher desprezou as mais ferozes torturas. Os leões que cercaram Daniel não eram tão selvagens, nem foi a furiosa fornalha de Misael tão intensamente quente como foi seu inato amor materno, inflamado quando ela viu seus filhos torturados de tantas maneiras. Mas a mãe saciou as tantas emoções vultuosas pela razão piedosa. Considere também isto. Se esta mulher, embora uma mãe, fosse de coração frágil, ela teria lamentado por eles e talvez dito o seguinte: ó, quão miserável sou, e quantas vezes infeliz. Após criar 7 filhos, agora eu sou mãe de nenhum. Ó 7 partos, todos em vão, 7 gestações inúteis, criações infrutíferas e imprestáveis amamentações. Em vão, meus filhos, eu suportei as dores de parto por vocês, assim como as das mais angustiantes ansiedades ao criá-los. Ai de meus filhos, alguns solteiros, outros casados, mas sem filhos. Eu não verei meus filhos, nem terei alegria de ser chamada de avó. Ai de mim, que tive tantos filhos belíssimos, sou viúva e solitária, com tantas tristezas. Nem quando eu morrer, poderei ser enterrada por um de meus filhos. No entanto, a mãe santa e temente a Deus não pranteou tal lamento por nenhum deles, nem tentou convencê-lo a desistir de morrer, nem lamentou enquanto eles morriam. Mas, como se sua mente fosse dura como diamante, ao dar o renascimento para a imortalidade a todos os seus filhos, ela implorou a eles, incentivando-os a prosseguir para suas mortes pela causa da religião. Ó mãe soldada de Deus na causa da religião, anciã e mulher, pela fidelidade você derrotou até mesmo ao tirano, e em suas palavras e atos demonstrou ser mais forte do que um homem.
Pois quando você e seus filhos foram levados juntos à prisão, você se levantou e observou Eleazar sendo torturado e disse aos seus filhos na língua dos hebreus: Meus filhos, nobre é o torneio a qual vocês foram convocados para testemunhar pela nação. Lutem fervorosamente por nossa lei ancestral, pois seria algo vergonhoso se, enquanto um velho suporta tais agonias pela causa da religião, vocês jovens ficassem apavorados com as torturas. Lembre-se que é através de Deus que receberam suas porções neste mundo e aproveitaram a vida. E, portanto, devem suportar a qualquer sofrimento por causa de Deus. Por sua causa também, nosso pai Abraão foi fiel para sacrificar seu filho Isaque, ancestral de nossa nação. E quando Isaque viu a mão de seu pai segurando uma espada e descendo sobre ele, não se acovardou. E Daniel, homem justo, foi lançado aos leões, e Ananias, Azarias e Misael foram jogados na fornalha ardente, suportando tais coisas por causa de Deus. Vocês também devem ter a mesma fé em Deus e não se entristecerem. É injusto que pessoas que detêm conhecimentos religiosos não suportem o sofrimento. Com estas palavras, a mãe de seus 7 jovens encorajou e persuadiu cada um de seus filhos a morrer, ao invés de violar o mandamento de Deus. Eles também sabiam que os que morrem por causa de Deus vivem em Deus, como fazem Abraão, Isaque, Jacó e todos os patriarcas. Capítulo 17. Alguns dos guardas disseram que quando ela estava também prestes a ser agarrada e morta, ela se jogou nas chamas para que ninguém tocasse seu corpo. Ó mãe, que com seus 7 filhos anulou a violência do tirano, frustrou a seus desígnios malignos e demonstrou a coragem da sua fé. Nobremente estabelecida como um abrigo sobre os pilares de seus filhos, você se manteve firme e inabalável contra o terremoto das torturas. Tenha coragem, portanto, ó mãe de santos pensamentos, mantendo firme uma duradoura esperança em Deus. A lua no céu, como as estrelas, não suporta tão majestosamente como você, que após iluminar seus 7 filhos cintilantes no caminho da devoção, honrosamente se encontra na presença de Deus e firmemente permanece no céu com eles, pois seus filhos foram verdadeiros descendentes do pai Abraão. Se fosse possível para nós pintarmos a história de nossa devoção, como faria um artista, não se entremeceriam os que primeiro contemplasse a mãe dos 7 filhos a suportar suas várias torturas até a morte pela causa da religião? Certamente seria apropriado inscrever sobre seus túmulos essas palavras como memoriais para o povo de nossa nação. Aqui jazem enterrados um sacerdote idoso e uma mulher idosa com 7 filhos por causa da violência do tirano que desejou destruir a maneira de viver dos hebreus. Eles vingaram sua nação, olhando para Deus e suportando torturas até a morte. Verdadeiramente, o torneio no qual se empenharam foi algo divino, pois naquele dia a virtude os premiou e testou por sua perseverança. O prêmio foi imortalidade na vida eterna. Eleazar foi o primeiro competidor. A mãe dos 7 filhos entrou na competição e os irmãos combateram. O tirano era o antagonista e o mundo, com a raça humana, foram os espectadores. A reverência por Deus foi vitoriosa e deu a coroa para seus próprios atletas. Quem não admirou aos atletas da divina lei? Quem não se maravilhou? O próprio tirano e todo o seu conselho se maravilharam com a perseverança deles, pela qual eles agora se apresentaram perante o trono divino e gozam de uma benedita eternidade. Pois assim diz Moisés: todos os que são consagrados estão em tuas mãos. Estes, então, que foram consagrados pela causa de Deus, são honrados, não somente com esta honra, mas também pelo fato de que, por causa deles, nossos inimigos não dominaram nossa nação. O tirano foi punido e a pátria purificada. Eles se tornaram, podemos dizer, um resgate pelos pecados de nossa nação. E através do sangue destes devotos e por suas mortes expiatórias, a divina providência preservou a Israel, que havia sido anteriormente afligido. Pois o tirano Antíoco, quando viu a coragem e virtude deles e sua resistência sobre as torturas, os proclamou aos seus próprios soldados como um exemplo para sua própria resistência. E isto os fez valentes e corajosos nas batalhas e nos cercos, e ele saqueou e conquistou a todos os seus inimigos. Capítulo 18.
Ó filhos israelitas, frutos da semente de Abraão, obedeçam esta lei e exercitam a piedade de todas as maneiras, sabendo que a razão piedosa é a mestra de todas as emoções, não apenas dos sofrimentos que vêm de dentro, mas também dos que vêm de fora. Portanto, aqueles que entregaram seus corpos em sofrimento por causa da religião não só foram admirados pelos homens, mas também considerados dignos de compartilhar na herança divina. Por causa deles, a nação conquistou a paz, e ao restaurarem a observância da lei na pátria, eles saquearam o inimigo. O tirano Antíoco foi tanto punido na terra como está sendo castigado após sua morte. Como ele, de modo algum, foi capaz de coagir os israelitas para se tornassem pagãos e abandonar seus costumes ancestrais, deixou Jerusalém e marchou contra os persas. A mãe dos 7 filhos expressou também estes princípios aos seus filhos. Eu fui uma virgem pura e não saí da casa de meu pai, mas preservei a costela da qual mulher foi formada. Nenhum sedutor me corrompeu como a planície do deserto, nem o destruidor serpente enganadora. Maculou a pureza da minha virgindade. No tempo de minha maturidade, permaneci com meu marido, e quando estes filhos cresceram, seu pai faleceu. Ele foi um homem feliz que viveu uma vida com bons filhos e não experimentou a tristeza do luto. Enquanto ele ainda estava com vocês, ele os ensinou a lei e os profetas. Ele leu para vocês sobre Abel, assassinado por Caim, e Isaque, que foi oferecido como holocausto, e sobre José na prisão. Ele contou a vocês do zelo de Fineu e os ensinou sobre Ananias, Azarias e Misael no fogo. Ele louvou a Daniel na cova dos leões e o abençoou. Ele os lembrou da escritura de Isaías que diz: mesmo que atravesses o fogo, a chama não consumirá. Ele cantou para vocês as canções do salmista Davi, que disse: muitas são as aflições dos justos. Ele narrou para vocês o provérbio de Salomão, uma árvore da vida para que fazer a sua vontade. Ele confirmou as palavras de Ezequiel: poderão viver esses ossos secos? Pois ele não esqueceu de ensinar a canção que Moisés ensinou, que diz: eu mato e dou a vida. Esta é a vida e a duração dos seus dias. Ó, quão amargo foi aquele dia! E, no entanto, não amargo, quando o amargo tirano dos gregos esfriou logo com fogo em suas caldeiras cruéis, e em sua ira ardente trouxe aqueles 7 filhos da filha de Abraão à catapulta, e depois novamente mais torturas. Perfurou as pupilas de seus olhos e cortou suas línguas e o assassinou com várias torturas. Pois tais crimes a justiça divina perseguiu ao tirano maldito. Mas aos filhos de Abraão, com sua vitoriosa mãe,